A parábola de Lázaro e o rico é encontrada no Evangelho de Lucas, no capítulo 16, versículos 19 a 31. Antes de contar a parábola, Jesus estava ensinando seus discípulos e uma grande multidão sobre questões relacionadas à riqueza, justiça, sabedoria e a verdadeira adoração a Deus. Lucas capítulo 16, versículos 14 e 15 nos dá um vislumbre do contexto em que a parábola foi contada. Os fariseus, que eram gananciosos, ouviam tudo isso e zombavam de Jesus. Ele lhes disse: "Vocês são os que se justificam a si mesmos aos olhos dos homens, mas Deus conhece o coração de vocês. Aquilo que tem muito valor para os homens é detestável aos olhos de Deus." Nesse contexto, Jesus expõe a hipocrisia dos fariseus e suas atitudes gananciosas, demonstrando que eles valorizavam a riqueza material e a aprovação dos homens, mas negligenciavam o verdadeiro valor aos olhos de Deus, a justiça, a compaixão e a generosidade. Em seguida, Jesus conta a parábola de Lázaro e o rico para ilustrar esses pontos e ensinar lições importantes. A história enfatiza a necessidade de priorizar valores espirituais e o cuidado com o próximo, além de alertar sobre as consequências de nossas ações nesta vida. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho fino e vivia no luxo todos os dias. Diante do seu portão fora deixado um mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas. Este ansiava comer o que caía da mesa do rico. Até os cães vinham lamber suas feridas. Chegou o dia em que o mendigo morreu, e os anjos o levaram para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. No Hades, onde estava sendo atormentado, ele olhou para cima e viu Abraão de longe, com Lázaro ao seu lado. Então chamou-o: "Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua, porque estou sofrendo muito neste fogo." Mas Abraão respondeu: "Filho, lembre-se de que durante a sua vida você recebeu coisas boas, enquanto que Lázaro recebeu coisas más. Agora, porém, ele está sendo consolado aqui e você está em sofrimento. E além disso, entre vocês e nós há um grande abismo, de forma que os que desejam passar do nosso lado para o seu, ou do seu lado para o nosso, não conseguem." Ele respondeu: "Então eu te suplico, pai, manda Lázaro ir à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos. Deixa que ele os avise, a fim de que eles não venham também para este lugar de tormento." Abraão respondeu: "Eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam." E disse ele: "Não, pai Abraão, mas se alguém dentre os mortos fosse até eles, eles se arrependeriam." Abraão respondeu: "Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos." Nessa história, Jesus nos apresenta 2 personagens opostos: um homem rico, que vive uma vida de conforto material, e um mendigo chamado Lázaro, que sofre com fome e doença. Essa história traz lições e ensinamentos valiosos para nossas vidas. O perigo da avareza. Nessa parábola, a relação do homem rico com a avareza é retratada de forma implícita, mas evidente. Embora a parábola não mencione explicitamente que o homem rico era avarento, suas atitudes e comportamentos revelam a busca do prazer material, em detrimento das necessidades do próximo. O homem rico é descrito como alguém que vivia luxuosamente, vestindo-se com roupas caras, desfrutando de uma vida de opulência e fartura. Ao mesmo tempo, ele mantinha um mendigo chamado Lázaro à sua porta, um homem doente e necessitado que ansiava por migalhas da mesa do rico para se alimentar. A relação com a avareza pode ser percebida nas seguintes características do homem rico: indiferença para com o sofrimento de Lázaro. Mesmo com Lázaro em estado deplorável à sua porta, o homem rico não demonstrava qualquer compaixão ou preocupação com o bem-estar do mendigo. Sua riqueza e conforto pessoal pareciam tê-lo cegado para o sofrimento alheio. Falta de generosidade. O homem rico não ajudava Lázaro, mesmo que pudesse facilmente fornecer-lhe alimento e assistência. Sua riqueza não era usada para beneficiar os necessitados, revelando sua avareza e egoísmo. Ignorar a oportunidade de ajudar. Após a morte, o homem rico clamou por alívio e desejou enviar Lázaro de volta à terra para avisar seus irmãos sobre o destino que os aguardava. No entanto, ele mesmo ignorou as oportunidades de ajudar e fazer a diferença enquanto estava vivo.
O contraste entre a riqueza material e a pobreza espiritual. Na parábola de Lázaro e o rico, Jesus descreve um contraste marcante entre a riqueza material e a pobreza espiritual do homem rico. Esse contraste serve como um alerta poderoso sobre as prioridades na vida e os valores verdadeiramente importantes aos olhos de Deus. O homem rico é apresentado como alguém que vivia em grande abundância material. Ele se vestia com púrpura e linho fino, que eram materiais caros e luxuosos naquela época. Sua casa era certamente grandiosa e cheia de conforto, pois ele se alimentava de maneira abundante todos os dias. Esse aspecto da parábola enfatiza a prosperidade material do homem, seu estilo de vida opulento e a busca por prazeres terrenos. Embora o homem fosse rico materialmente, sua vida revelava uma profunda pobreza espiritual. Ele demonstrava indiferença para com o sofrimento do mendigo Lázaro, que estava à sua porta coberto de chagas. O homem rico não se compadecia das necessidades do próximo e não demonstrava compaixão nem interesse em ajudar o mendigo. Sua atitude revelava uma falta de amor ao próximo e uma pobreza espiritual, incapaz de ver além das aparências e das riquezas materiais. Quando o homem rico morreu, ele foi colocado em tormento no Hades, enquanto Lázaro foi levado para o seio de Abraão, onde encontrava conforto e paz. Essa separação enfatiza que as prioridades terrenas do homem rico o levaram a uma situação de pobreza espiritual e, consequentemente, a consequências eternas dolorosas. Ele se mostrava alheio à justiça divina, preocupando-se apenas com sua riqueza e prazeres imediatos. Esse contraste entre riqueza material e pobreza espiritual na parábola serve como um lembrete poderoso de que a verdadeira riqueza não se mede apenas por bens materiais, mas também por nossas atitudes em relação aos outros e nossa relação com Deus. A parábola nos incentiva a buscar uma riqueza espiritual baseada na compaixão, na generosidade e no amor ao próximo, priorizando valores eternos em vez de prazeres passageiros e egoístas. A oportunidade de mudança. A parábola nos ensina que Deus nos oferece oportunidades de mudança e arrependimento. O homem rico pede a Abraão que envie Lázaro para advertir seus irmãos sobre o destino que o aguardava, mas é lembrado de que eles têm Moisés e os profetas para guiá-los. Através do personagem do homem rico, que é colocado em tormento no Hades após sua morte, vimos que mesmo em sua condição após a morte, ele ainda desejava alertar sua família para que eles não seguissem o mesmo destino. Ele clama a Abraão para enviar Lázaro de volta à terra para avisá-los, reconhecendo a necessidade de mudança de vida e arrependimento. A resposta de Abraão ao rico mostra a graça de Deus, que continua oferecendo oportunidades de mudança e arrependimento a todos em vida. Além disso, ao longo da narrativa, temos Lázaro que é levado pelos anjos ao seio de Abraão, onde encontra conforto e paz, o que simboliza a recompensa dos justos. Isso sugere que, apesar de sua difícil vida terrena, Lázaro escolheu um caminho de fé e retidão, encontrando a salvação e o descanso eterno. Essa história nos mostra que Deus é compassivo e nos oferece continuamente oportunidades para mudar nossas vidas, nos arrependermos de nossos erros e buscarmos uma relação mais profunda com Ele. A parábola de Lázaro e o rico é uma lição atemporal e um convite para que busquemos uma conexão genuína com Deus, praticando a justiça, a compaixão e a generosidade, e nos afastando da avareza, da indiferença e da insensibilidade em relação aos outros. Essa busca por uma transformação espiritual é uma das principais lições da parábola de Lázaro e o rico.